Olá, como vão? Tudo bem? Aqui vai tudo bem, eu espero que com vocês esteja a mesma coisa, esteja tudo em paz, tudo bem. Hoje eu trago uma reflexão. Pode um príncipe se prostrar perante alguém menor do que ele? Será que nós já conhecemos a história de alguém assim? Já conhecemos. A história de Jairo. Eu não vou aqui contar a história de Jairo, mas eu quero frisar a atitude humilde desse príncipe da sinagoga. Nessa lição aqui, Lucas 8, a partir do 41, mostra um homem que, apesar da sua posição, apesar do cargo que ele tinha, altíssimo, religioso, claro, ele era um homem que, além de ter fé, ele tinha muita humildade. É difícil encontrar isso hoje em dia, né? Muito difícil. Principalmente quando se tem um cargo alto, uma posição alta, quer conhecer o valor de um homem ou de uma mulher, dê a ele ou a ela poder. Então vamos lá. Lucas 8, capítulo 8, né? E o versículo 41. Eis que chegou um homem de nome Jairo. Era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ora, nós, né, que não temos esse cargo, não temos essa posição alta, selecionamos as pessoas que entram em nossa casa, né? Porque hoje nós vivemos dias muito difíceis. Mas esse homem, ele pediu aquele homem humilde chamado Jesus, que vivia de pés empoeirados no meio de uma multidão de gente, a maioria pobre, realizando milagres e trazendo palavras de vida, palavras de fé, palavras de Deus. Esse homem humilde, sem posição, sem cargos, sem riquezas materiais, né? Porque essa era a missão de Cristo. E aí ele olha para Jesus e se prostra aos seus pés. Aos pés de Jesus. Um príncipe se prostrando aos pés de um homem simples, que vivia igual a todo mundo. Tanto era igual a todo mundo que a história bíblica nos diz que lá no Getsêmani, aonde Jesus orava e chorava, e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, Judas, para diferenciar Cristo, teve que sinalizar. Por quê? Porque o parecer deles era todos o mesmo parecer. E então aquele homem simples como toda a multidão que estava ao redor dele, sem riquezas, sem postura, sem nada. Era um homem simples. E muitos dos seus milagres eram atribuídos até mesmo ao inimigo de nossas almas, a Satanás, né? Não se tinha muitos ali, os maiores, aqueles homens de cargo, de renome, eles não respeitavam a Cristo. Eles não o aceitavam, não aceitavam suas palavras, eles não aceitavam os seus milagres, atribuíam os seus milagres a qualquer coisa, menos ao poder de Deus. Aquele Jesus rejeitado, aquele homem vai ao encontro de Jesus no momento de desespero, porque a filha daquele homem estava prestes a morrer. Estava muito doente. A doença daquela menina, ela foi só avançando. Ela se agravou o tempo inteiro. E essa menina tinha 12 anos e a doença se agravou. E aquele homem, no desespero, ele não sabia mais o que fazer. Com certeza, a fama de Jesus era muito grande e já tinha chegado ao conhecimento dele que esse Jesus realizava milagres. Ele falou, eu vou recorrer a esse Jesus. Aqui no meu meio, aqui no meu convívio, todos falam mal dele, mas o povo fala muito bem dele. O povo que tem alcançado luz,
que tem alcançado milagres, que tem alcançado vida, que tem alcançado bênçãos, só fala coisa boa deste homem. E eu não tenho mais o que fazer para ajudar a minha filha. Então, vou procurar esse homem. E no meio da multidão era onde Jesus estava. Era no meio do povo, do povão. Era no meio do povo pobre. Era ali que ele se encontrava. E aquele homem, ao encontrar Jesus, acredito que quando ele olhou dentro dos olhos daquele homem, ele percebeu que não era qualquer homem. Ele sentiu que não era qualquer homem. E ele se prostrou. Ele se prostrou e um príncipe vem rogar um homem pobre, simples, do povão, para que entre na sua casa e veja a filha dele que está muito doente. E ali, nesse interim, aparece uma mulher que toca em Jesus. Já falei dela aqui, né? E vocês já ouviram falar muitas vezes. Uma mulher que há 12 anos, me parece, eu já até esqueci, há muito tempo sofria uma doença, né? Todos os recursos já tinham se esgotado. Aquela mulher no meio da multidão toca em Jesus. Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, todos estão te tocando. Esse toque foi diferente. Esse toque foi de fé. Saiu virtude de mim, saiu poder. Saiu poder. Não foi Jesus que foi ali e falou, filha, seja curada. Não, não. Vocês verem o poder da fé, né? Ela tocou, saiu virtude e foi curada. E Jairo ficou ali pacientemente, sem insistir, esperando que Jesus atendesse aquela demanda, conversasse com aquela mulher, despedisse ela em paz e deixou bem claro para ela, filha, tua fé te curou. São coisas que o entendimento humano às vezes não alcança. Às vezes não alcança, né? O poder que a fé tem na sua vida, na minha vida. O poder da fé, gente. O poder da fé. Jesus enfatizava sempre. Todo milagre o Senhor falava, vai, a tua fé. A tua fé, a tua fé, a tua fé. Gente, a fé move o coração de Deus. Move o braço de Deus. E aquele homem, ele foi tão humilde, que além de se prostrar perante aquele homem tão simples, além de rogar com humildade que ele vá à casa dele e veja a filha doente, aquele homem também esperou com paciência. Não é porque ele era um príncipe que ele teria que ser atendido na hora, não. Que lição de humildade, que lição de fé e lição de humildade. A fé é porque aquele homem sabia, ele entendia que aquele ali seria o último recurso, ele acreditou que assim como outros receberam curas, bênçãos, ele acreditou que esse Jesus miraculoso, maravilhoso, faria um milagre na vida da filha dele. E aquele homem esperou pacientemente Jesus tratar do assunto daquela mulher, do fluxo de sangue. Ao despedir aquela mulher, chega alguém e fala, Jairo, não importunes mais o mestre. Sua filha acabou de morrer. A sua filha acabou de morrer. E Jairo, se fosse um homem sem fé, abaixaria a cabeça. Choraria. Talvez ele chorou. Foi uma notícia trágica que chegou para ele. Aqui não tem detalhes. Mas a gente, como pai, mãe, a gente imagina a dor daquele homem ao saber que a filha tinha acabado de morrer. Que Jesus não precisava mais ir lá. Jesus olha para aquele homem e fala assim, não te preocupes, não temas. Algo assim. Jesus diz assim, não choreis. Ele estava chorando. Está aqui o detalhe, tá bom? Não choreis. Jesus falou para todos ali. Então, era o pai, os amigos, os parentes. Não choreis. Ela não está morta. Só está dormindo. Só está dormindo. Jesus, a todo momento, ele coloca a nossa fé em xeque. A minha fé e a sua fé. Vai ser colocada em xeque naquele último momento, naquele último resultado médico, naquela última tentativa, Jesus vai te colocar a tua fé em prova. Mas, se a tua fé não se abalar, ela será exaltada por Deus. E aconteceu isso ali. Muitos acharam que aquilo ali era um deboche de Jesus, era uma coisa, era um escândalo o que ele estava falando. Mas Jairo creu. Jairo creu.
E ele entra no quarto. Nesse livro aqui, não fala muito específico, mas nos outros evangelhos, explica. Ele entra com os pais no quarto e só fala para a menina assim, segurando na mão dela, passando para ela vida e atendendo a fé daquele pai. Menina, levante-se. E a menina se levantou na mesma hora, sem nenhum trabalho, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Levanta curada, livre daquela doença que a matou. E eu quero deixar essa reflexão para nós hoje. Jesus mandou que dessem de comer a menina. Jesus sabia que aquela menina estava sem comer há muito tempo. E ela precisava se alimentar. Depois do processo de ir lá no abismo, na morte. Ir lá no vale da sombra da morte. E voltar de lá. Alimente a menina. E os pais ficaram maravilhados. E ele falou, não conta para ninguém. Diferente, Jesus. Esse livro, esse capítulo 8 de Lucas, traz para nós muitas coisas bacanas. Jesus fazia o milagre e não queria fama. E hoje em dia as pessoas fazem fama e não realizam nada. Mesmo Jesus tendo falado que faríamos obras maiores que as dele, nossa fé é muito doente, nossa fé é muito pequena, a nossa fé é muito dependente de circunstâncias. E enquanto a gente entender, eu e vocês, você que está me ouvindo, entender que a fé depende da circunstância, essa fé precisa crescer, precisa amadurecer, precisa expandir como o grão de mostarda. O grão de mostarda é tão pequeno, mas ele, sendo a menor das sementes, ele dá uma ramagem que se torna a maior das hortaliças. Porque ele é uma ramagem, ele cresce abundantemente, mesmo sendo tão pequeno. A sua fé e a minha fé, mesmo sendo tão pequena, ela pode, como o grão de mostarda, crescer, expandir e fazer grandes obras para Deus e até mesmo para nós, para a nossa família, a nossa fé. Gente, eu deixo essa mensagem para vocês. Eu agradeço por você assistir o vídeo até aqui e peço, que se você gostou, curte aí, compartilhe com alguém que você acha que precisa da mensagem de fé, dessa mensagem específica. Compartilhe e se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal. Se você assistiu um pouquinho do vídeo, se inscreve no canal. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Minha oração hoje, agora, nesse momento, é que a bênção do Senhor, ela te alcance onde você estiver. Que a bênção do Senhor, ela te acompanhe. Que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhe todos os dias, para sempre. Um grande abraço e fiquem com Deus.